Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é o Jefferson, professor de filosofia, falando com vocês. Estamos nesta iniciativa para estudos de filosofia no ensino médio, tentando detalhar um pouco a respeito de cada pensador na história do pensamento ocidental. Já falamos a respeito do conceito de filosofia, do significado da palavra, de qual é o caminho etimológico para se chegar nesse sentido. Já falamos do processo de nascimento da filosofia, a passagem do mito para o logos e os conceitos todos que estão ali envolvidos nesse processo inicial. No vídeo 3 falamos de Tales de Mileto, primeiro pensador, filósofo da natureza, para quem o princípio de tudo seria a água. Depois nós falamos no vídeo 4 sobre Anaximandro, para o qual o princípio de tudo é o conceito de apeiron, que significa indefinido, ilimitado e indeterminado. E hoje nós vamos falar de Anaxímenes. Anaxímenes, que foi discípulo direto de Anaximandro, com uma diferença aí de aproximadamente 20 e 25 anos de idade em relação ao seu antecessor. Anaxímenes, portanto, teria nascido por volta de 588, 585 a.C. e teria morrido por volta de 525 a.C. É importante também lembrar que o Anaxímenes também tem uma obra intitulada Sobre a Natureza, mas que infelizmente nós não temos praticamente nada deste texto, nós temos apenas alguns fragmentos citados por autores posteriores, maior parte deles de nossa era. Nós temos um ou dois fragmentos do próprio Anaxímenes, mas o suficiente para que a gente possa pensar algumas coisas a respeito da sua cosmologia, das suas contribuições e do seu papel enquanto pensador nesse processo inicial da filosofia na Grécia Antiga. Vale lembrar que, assim como os dois anteriores, Anaxímenes também era de Mileto, né? Ele também era da chamada Jônia, portanto, ele compõe essa chamada escola jônica de pensadores. Era um monista, ou seja, alguém que defendia que apenas um elemento deu origem a todas as coisas, ele não era um pluralista, tá? Aliás, o Anaximandro também, né? Embora eu tenha dito por algumas vezes no vídeo anterior que para ele não era possível reduzir o elemento primordial, chamado arqué, a um único princípio, a um único elemento, eu não estava querendo dizer que ele fosse um pluralista, mas que não era possível determinar, não era possível definir que elemento é esse. Mas ele também era um monista. E nesse aspecto ele vai influenciar Anaxímenes. Né? Anaxímenes vai aprender com ele, mas vai divergir num ponto específico. Ele concorda com o conceito de apeiron, quando apeiron significa infinito, ilimitado. Mas ele não concorda quando o conceito significa indefinido ou quando ele significa indeterminado. Aí não. Para Anaxímenes é possível determinar o elemento que deu origem a todas as coisas. Ele vai se dedicar a algumas áreas do pensamento na época, de inquietações científicas, a meteorologia, por exemplo. Ele teria sido provavelmente o primeiro pensador a afirmar que a Lua recebe sua luz do Sol. E outra coisa importante também, que tem a ver com essa questão do pensamento pretensamente científico desses filósofos, é que Anaxímenes vai dizer que o arqué de tudo é o ar. Por quê? Porque por meio da rarefação e da condensação, o ar seria o elemento único a fazer, capaz de fazer com que todas as coisas viessem a existir e também passassem por um processo de movimento e de transformação. Aliás, é bom a gente destacar, eu vou depois ler os trechos que eu selecionei para vocês, mas já destacar que os conceitos de rarefação e condensação a gente aprende lá no comecinho da vida escolar, quando a gente começa a estudar ciências, né? A gente aprende que a rarefação tem a ver com esse processo, com esse fenômeno do ar que vai fazendo com que ele se torne fogo, e a condensação tem a ver já com um outro processo em que o ar vai se transformando, se tornando vento, e de vento vai se tornando
nuvens, e de nuvens ele vai se tornando líquido, vai se tornando chuva e assim por diante. Então, isso para Anaxímenes é suficiente para poder afirmar que o ar tem uma certa autonomia, como se ele tivesse vida própria, como se ele não dependesse de nenhum processo externo para poder se ativar e para, consequentemente, ativar todas as outras coisas. Também é importante dizer que, nesse aspecto, Anaxímenes vai, inclusive, convergir com o Tales de Mileto. Quando o Tales fala que a água é indispensável para a vida, o Anaxímenes fala que o ar é indispensável para a vida, né? Eu vou depois destacar, inclusive, alguns trechos e comentários da professora Marilena Chauí para vocês, que é uma autora que eu admiro muito, e já indiquei o livro para vocês aqui, insisto em indicar novamente, que é o Introdução à História da Filosofia, volume 1, publicado pela editora Companhia das Letras. Obra que, salvo engano, já está esgotada, mas pode ser encontrada aí nos sebos, nas estantes virtuais, vocês conseguem achar com uma certa facilidade. Bom, eu separei aqui um trecho interessante que é de Simplício, depois tem um trecho de Hipólito, e depois tem uma frase atribuída e reconhecida como autêntica do próprio Anaxímenes, citada por um autor chamado Aécio, mas que a gente não sabe exatamente de que momento seja esse autor, né? O mais provável é que seja alguém que teria vivido já na nossa era, por volta ali do século IV da nossa era. Mas vamos ver primeiro a passagem de Simplício, que é mais conhecida, naquele seu famoso livro Comentário à Física de Aristóteles, e depois a gente vai desenvolvendo a nossa reflexão em torno desta cosmologia de Anaxímenes. O Simplício diz o seguinte: Anaxímenes de Mileto, filho de um certo Euristrato, companheiro de Anaximandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente e diz, como Anaximandro, que é ilimitada. Então, até aqui a gente percebe que ele converge, que ele concorda com o seu mestre, né, com o seu discipulador. Mas não concorda com Anaximandro quando este diz que o princípio de tudo é indefinido, ou seja, que ele é indeterminado. Para Anaxímenes, ela é sim definida, a ideia de natureza pode ser definida e, consequentemente, o seu princípio também, e ele vai dizer que esse elemento é o ar. O ar. E o ar em grego é pneuma, né? Tem também uma outra palavra que pode ser traduzida como ar, que é aer. Tanto faz uma ou outra, né? A gente não sabe qual foi efetivamente qual dessas duas palavras que Anaxímenes teria utilizado, mas de qualquer maneira elas são sinônimas, têm significados muito próximos, né? Não há grandes diferenças. Então eu prefiro trabalhar com o conceito de pneuma, porque inclusive ele é muito presente na nossa língua, né? Nós temos muitas palavras que derivam dessa raiz grega. Por exemplo, pneu, pneumática, pneumologista, pneumonia. Tem até uma disciplina para quem estuda teologia, tem uma disciplina na faculdade teológica que se chama pneumatologia, que é o estudo do espírito. Por quê? Porque a palavra pneuma, ela significa ar, mas ela também significa vento, ela significa respiração, ela significa sopro, e com alguma extensão, né, ela pode significar também espírito. Então é uma palavra muito ampla no que diz respeito aos seus significados, mas que está muito claro para a gente aqui qual é exatamente esse sentido que o Anaxímenes está querendo aplicar para poder fazer referência àquilo que ele entende ser o princípio, o arqué de todas as coisas. E na sequência, ainda no trecho de Simplício, diz o seguinte, que para Anaxímenes, diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação, o ar, no caso. Por rarefação, torna-se fogo, como eu tinha dito há pouco. Por condensação, vento, depois nuvem, depois água, depois terra, depois pedras
e as demais coisas provêm destas. Ou seja, há um movimento. Lembra que nós falamos desde o início que esse conceito de kinesis, né, de movimento, faz parte dessa inquietação filosófica dos primeiros pensadores da natureza? Claro, haverá um pensador, sobre o qual nós falaremos daqui a algumas semanas, que é o Heráclito, que a palavra movimento ela é muito presente na sua reflexão. Inclusive o arqué para ele, já posso antecipar, é o fogo, porque representa de alguma maneira essa ideia de movimento. Mas lá ele está falando mais especificamente do ser, né? Então há alguma diferença, o que porém não anula a presença da preocupação com o conceito de movimento nas reflexões cosmológicas de todos os outros pensadores, porque vale lembrar que nós estamos falando de uma preocupação filosófica que tem por objetivo trazer uma explicação, uma compreensão racional sobre a origem das coisas e não mais mítica. Por isso que ela também é pretensamente científica. Então ela tem a ver com essa identificação de processos em movimento na physis, ou seja, na natureza, que fazem com que o universo, o mundo, o cosmos passe a existir, né? O caos deixe de existir e passe a existir o que nós entendemos como cosmos. Uma crítica, inclusive, que a gente percebe nas entrelinhas do pensamento de Anaxímenes é que, para ele, por exemplo, o ápeiron do Anaximandro, embora ele concorde até o momento em que o ápeiron significa ilimitado, infinito, mas ele não concorda com a ideia de indefinição e com a ideia de indeterminação. Por quê? Porque para ele o ápeiron do Anaximandro ainda era muito próximo da ideia de caos, né? Exatamente porque o caos lá na questão mítica, ele representa exatamente essa coisa indeterminada, sem harmonia, sem sentido, e para quem está buscando uma explicação racional, há que se falar de algo que não esteja próximo do conceito de caos, e sim do conceito de cosmos, né? Então, em linhas gerais, né, é nessa direção que o Anaxímenes vai desenvolvendo a sua reflexão cosmológica. Também é importante dizer que para ele nós estamos falando de algo que precisa passar pela reflexão do pensamento, pela reflexão racional, intelectual, não algo que esteja apenas percebido por meio dos sentidos, né? Então é por isso que para ele o ar enquanto physis não é, como diz a professora Marilena Chauí, o frio, o ar que vemos, né? Mas o princípio do qual o ar de nossa vida e de nossa experiência provém. Torna-se visível para nós por meio do frio, do quente, do úmido, do seco. Mas quando perfeitamente homogêneo e idêntico a si mesmo, torna-se invisível e só pode ser apreendido pelo pensamento. Senão, se fosse de uma outra maneira, não teria como desenvolver uma reflexão a respeito desse conceito. Um outro trecho que eu quero citar para vocês é de Hipólito, num texto chamado Refutação das Heresias. E ele diz o seguinte: do ar, Anaxímenes dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Quando o ar está igualmente distribuído, é invisível, manifesta sua existência por meio do frio e do calor, da umidade e do movimento. E está sempre em movimento. Olha a ideia de movimento mais uma vez aqui presente na reflexão cosmológica. Pois o que muda não poderia mudar se não se mover. Esse é um ponto, o movimento. E outra coisa também importante desse trecho do Hipólito, que eu acho que a gente pode destacar, não há necessariamente uma negação da existência dos deuses, das coisas divinas, das coisas míticas. O que há uma tentativa de uma compreensão racional acerca daquilo que está ao alcance da nossa reflexão intelectual. E não alguma coisa que esteja apenas ao alcance da nossa devoção, da nossa crença, da nossa imaginação, né? Então, esse é um ponto importante, né? A ruptura que se dá com a mítica
tradicional não é uma ruptura abrupta, drástica, ela é muito lenta, ela é bem processual, ela vai atravessar séculos, né? E nem por isso eles vão negar a existência dos deuses, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que por muito tempo também se defendeu. O pensamento que eu tinha mencionado para vocês de um certo autor chamado Aécio já faz referência direta, né? Por isso que ele é considerado um doxográfico, né? Um texto doxográfico, um testemunho doxográfico. É uma referência direta a um pensamento atribuído a Anaxímenes que diz o seguinte: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Talvez aqui, quando ele fala também, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. As palavras sejam as duas que eu citei há pouco, né? Aer e pneuma, né? Mas é algo que nós teríamos que ter acesso ao texto de Anaxímenes para ter certeza. Mas o fato é que ele está preocupado exatamente a identificar um elemento, um arqué, né? um princípio dentro da própria natureza que seja compatível com a ideia de organização, de harmonia, de ordem, né? Porque o cosmo é isso, o cosmo não é só mundo, não é só universo, o cosmo é, mais do que tudo, a ideia de ordem, é transformar o caos em ordem. E só o ar conseguiria fazer isso. O ar é indispensável para a vida, para a existência. E o ar tem vida própria, ele tem força própria. E aí a gente entra para finalizar nos comentários que eu destaquei aqui do texto da professora Marilena Chauí, que diz o seguinte: já que nascemos graças ao fluxo desse chamado pneuma, é preciso que seja ele ilimitado para que jamais acabe. Assim podemos supor que Anaxímenes concebeu o pneuma como physis e arché, ou seja, as duas coisas, como princípio e como natureza. Ele é o princípio de tudo e ele é a própria natureza. O ar é a natureza. E esse ar, movimento, né, que faz com que a natureza passe a existir, com que a existência passe a se apresentar, né? Primeiro ponto que ela destaca é o seguinte: ao contrário da água, e nesse ponto é a divergência de Anaxímenes com Tales, que precisa de um suporte ou de um continente, o ar sustenta-se a si mesmo. Possui uma autonomia ou autossuficiência própria de um fundamento ou princípio. O que não acontece com a água, como nós vimos na reflexão do vídeo número 3. Outro ponto que ela destaca: sua presença, né, a presença do ar e sua difusão são ilimitadas, podendo compor todas as coisas. Então o ar está presente em tudo e ele é infinito e ilimitado. É nesse ponto que Anaxímenes concorda, em parte, com o conceito de aperum do Anaximandro. Respirar, terceira consideração que ela faz, respirar é o primeiro ato de um ser vivo e também o último ato, antes de morrer. Por isso, o ar é o princípio vital. Aliás, no único fragmento que restou de Anaxímenes, que foi este que eu li, citado por um certo autor chamado Aécio, que diz: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar, os mantém. O ar, alma nossa e alma do mundo, é o que mantém unidas as partes de um todo, nosso corpo e o cosmos, a harmonia, o mundo. O mundo é um ser vivo que respira e que recebe do sopro originário a unidade que o mantém. Então, veja, embora Anaxímenes pareça representar um retrocesso em relação ao Anaximandro, porque ele volta à ideia de que existe um elemento que pode ser definido e determinado e identificado,
ele na verdade tem uma originalidade na sua proposta, na sua cosmologia, né? Tanto em relação a Anaximandro como em relação a Tales, né? Que a professora Marilena Chauí destaca, que é exatamente o fato de que a multiplicidade, a transformação, movimento, e a ordenação, cosmos, se fazem por alterações quantitativas em um único princípio. Ou seja, quando há menos ar, rarefação. Quando há mais ar, condensação. E é isso que vai determinar, são esses processos que vão determinar toda a variação e toda a organização daquilo que é real. E por fim, por ele ter autonomia, por ele possuir essa força própria, essa ação própria, o cosmos vive no ritmo de uma respiração gigantesca que o anima e mantém coesas suas partes. É muito interessante quando a gente percebe o que isso vai depois representar na história do pensamento científico e como que isso vai ser explicado, vai ser desvendado por meio de pesquisas. Quando a gente estuda física, quando a gente estuda química, quando a gente vê a importância dos elementos, quando a gente vê a importância do oxigênio, a gente percebe que há uma compatibilidade direta muito grande com a reflexão filosófica proposta por Anaxímenes. Claro, ele está ali numa condição, numa situação de inquietação reflexiva muito embrionária perto do que se viria tempos depois, séculos depois, mas é um primeiro passo, né? E quero reforçar o que eu já disse em outros vídeos. O nosso objetivo aqui não é concordar com Anaxímenes, com Anaximandro, com Tales ou com os que nós vamos falar sobre eles nas próximas reflexões, nos próximos vídeos. Mas é perceber até onde é capaz de ir a inquietação de cada um desses pensadores, no sentido de mostrar que a gente pode racionalmente pensar a respeito da vida, que a gente pode racionalmente pensar, refletir, criticar, questionar, indagar a respeito da existência, da saúde, da vida, da morte e de todas as coisas. Esse é o ponto mais importante para a gente pensar a partir do que esses pensadores nos deixaram. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos falar de Pitágoras, mas antes disso, antes de nós entrarmos em Pitágoras e nos pitagóricos, que é muito interessante também, nós vamos falar em um outro vídeo, um vídeo especial, eu diria, sobre algumas questões de vestibulares, de concursos, de provas do Enem, nos quais caíram temas relativos a esses primeiros pensadores que nós estudamos. Então, eu fiz uma seleção de questões e vou preparar um vídeo especial para postar para vocês na sequência deste, antes de termos o vídeo que vai falar do Pitágoras e da escola pitagórica. Então, fique atenta, fique atento. Se você puder, compartilhe essa nossa iniciativa. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui, porque o objetivo é exatamente esse, o de compartilhar e de socializar esse conhecimento e fazer com que vocês tenham cada vez mais ferramentas e instrumentos para pensar filosoficamente e também para se preparar para esses concursos e provas e vestibulares que vocês têm para fazer daqui para frente, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.